A pergunta de US$ 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, a quantidade que você quiser, né? Mão de alface, mexo ou não mexo no meu stop? Qual que é a hora de mexer? Ou é alvo ou é stop, né? Eu tenho uma tese quanto a isso, né? Por exemplo, trazendo aqui para o meu contexto, né? Para o educacional, é muito fácil, né? Para quem está tocando um educacional aí, cagar regra, né? Ser valente com o dinheiro dos outros. Como assim, Felipe? É muito fácil eu chegar aqui pra galera e falar assim, ó, é assim, assim, assado, né? Faz só isso daqui, não mexe no stop, não ajusta nada. Se eu tô praticando isso, acho que é menos errado. Mas também tem o ponto que se torna errado, que é o quê? Acho que cada um tem que achar o seu ponto o seu ponto de equilíbrio, né? Então eu posso te entregar um operacional bacana, que você goste, né? Se sinta confortável com ele, e você vai fazer alguns ajustes para vocês. Porra, eu vou fazer um trailing stop, eu não vou fazer, eu só saio no alvo de fibra, eu só saio no último topo. Cara, ache o seu ponto de equilíbrio. Não dá pra gente ficar tentando se encaixar dentro de uma caixinha que às vezes tu tá extremamente desconfortável. Busque um operacional vencedor e faça ajustes que te deixe confortável dentro da operação. E não que você, cada vez que entre em uma operação, fique naquela agonia, vai, não vai, mexo no stop, não mexo, mas se eu mexer eu tô errado. Errado é perder dinheiro. Então, busque um ponto de equilíbrio para você. Presta atenção aqui em mim, não fica boca aberteando. É a última semana que a Ativa Investimentos está patrocinando o seu acesso na minha sala educacional. Você teve o mês todinho para isso, para abrir e ativar a sua conta na Ativa Investimentos pelo link que está na minha bio do Instagram, né? E caso você, poxa, passou batido, não percebi, Felipe, ou porra, esqueceu, não sei. Enfim, agora é a última semana que você vai ter livre acesso patrocinado pela Ativa Investimentos. Então, se você quer realmente conhecer o meu educacional de maneira 100% gratuita, vai no link que está na minha bio aqui do Instagram, abra a sua conta pelo aplicativo, 10 minutinhos, e ative ela, qualquer investimento dentro da corretora, ou até mesmo aqui uma operação em índice ou em dólar. Após o mês de julho, a Ativa não irá mais patrocinar o seu acesso ao educacional aqui. Você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso. Então, para de bocabertear, corre e abre a sua conta. Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Vou começar pelo índice, né? Tô começando pelo índice essa semana aqui. Ferramenta de desenho, tá aqui. Trazer para cá, show. Vou ajustar aqui, vamos lá. Bom pessoal, fatos da vida é gráfico de 60 minutos na tela, aqui para vocês. O que a gente observa aqui, né? Como eu sempre falo para vocês, o gráfico de 60 minutos é um excelente indicador de tendência. Observem as médias móveis do tempo gráfico de 60 minutos. Olha como ele vem conduzindo muito bem aqui o preço aqui. Então temos aqui perna de impulso, correção, impulso, correção, e hoje abrimos aí rompendo a máxima do ano anterior, né? Vulgo 2022. Porra, sensacional, né? Nosso índice, nosso Ibov aí realmente, né, fazendo um movimento desse. Hoje vai se encerrando um pregão aí realmente com um padrãozinho de candle, né? Um padrãozinho de candle sem vergonha nessa região. Tenho certeza que vai botar muita gente no game aí amanhã vendido, né? Porque afinal de contas aí atingimos alvos macros mesmo aí, né? Cravamos o terceiro alvo aqui desse pullback, desse pivô aqui no semanal. Então realmente fica bastante convidativo aí a shortar aí o índice futuro, né? O nosso Ibov, ele fecha com um padrão de candle um pouco menos feio do que o do futuro. Mas enfim, vamos lá. Gráfico de 5 minutos na tela, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? O que temos aqui no contexto de abertura hoje do nosso índice futuro, né? Temos aí um padrão de caixote, né, do dia anterior, né, que eu sabia que aqui dentro, caso o preço abrisse para pensar em venda, ia ficar realmente bem complicada a situação, e para compra eu tinha que esperar romper toda essa região aqui
de potenciais, né, resistências. O mercado já abriu com um gapzinho de alta e forte, na minha opinião. Não tínhamos agenda, né, nesse começo de pregão. O único indicador que tínhamos aí era às 11 horas. E quando a gente observa aí o preço na sua perna de impulso, correção, e aqui deixa até mesmo um pivô dentro do pivô, que fica bem visual pelo gráfico de 2 minutos, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Ele dá um gatilho de entrada para a gente, né? E assim que é legal, né? Quando eu falo ele dá, é realmente o mercado apresenta para nós aí, né? O gatilho operacional, e não a gente que fica correndo atrás, né? Então aqui, se eu fosse até trabalhar com uma projeção de FIBO intraday aqui, teria esses alvos. Falta um pouquinho coisa para cravar esse terceiro alvo, porém aqui também tínhamos que deixar projetado esse pullback dos 60 aqui, né? Porque a gente tem uma possível estrutura aí de continuação, né, do pregão anterior. E agora sim, vamos lá. E aí o mercado vem e apresenta para a gente aí o seu pivôzinho aqui nessa região, né? Eu particularmente tomei posição aqui nesse pivô maior, né? Na minha opinião, encontrou suporte na região de médias aqui, impulso, correção, impulso. Rompeu, né? Ele não deu aquela explodida assim como gostamos, né? O preço deu uma cozinhada, fez um pullback nas médias e fatos da vida foi. Ele cravou aí terceiro alvo lá da projeção dos 60, cravou o terceiro alvo do pullback aqui, mas ele foi um movimento que ele foi chorado. Então ele acionou o pivô maior, veio, fez pullback nas médias e assim ele foi subindo, fazendo pullback nas médias. Sempre que se afastava da região de entrada do operador aí, ele não conseguia realmente pegar aquela ignição. Então ele subiu numa espécie de deriva. Então acredito que se conseguiu segurar a operação, teve 400 pontos no bolso aí, né? Mas não foi fácil, né? Foi aquele tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Enfim, eu particularmente aqui, meu dia hoje foi 3 break-evens aqui dentro do índice, tá? Então a operação aqui acionou, não evoluiu como eu gostaria, saindo 0 a 0 aqui, depois ela foi, né, de maneira bem chorada, digamos assim, e entregou esse terceiro alvo aqui do 60, e aí também tem aquele alvo lá do semanal, o que leva até muita gente a pensar, será que já subiu demais? Tem duas coisas que me irritam profundamente no mercado, que é a desculpa que já subiu muito, já caiu muito, né? E aí o operador ele se posiciona na ponta contrária, né? E a outra é aquela que o cara tá operando pelo risco, né? Mas que o risco tá pequeno. Cara, para mim só isso não basta, tá? Então, não é porque o índice veio, cravou, né, alvos longos aí, que ele vai simplesmente reverter a tendência, né? Eu acho que a gente não tem que pensar dessa forma. Para mim, se quisesse continuar subindo, melhor ainda, né? Mas fatos da vida foi que ele não conseguiu dar uma continuidade no movimento, mas não teve nada aqui relevante o suficiente para fazer eu abrir venda aqui dentro do índice. Pegar padrãozinho de candle, não. Né? Não vou estar operando pivô contra a sua região de médias. Depois ele apresentou um movimento sim na ponta, né, vendedora, e aqui já cabia até realmente o operador colocar um FIBO dentro do movimento intraday aqui, né? Primeiramente intraday, depois você poderia até pegar esse gap, marcar o fundinho anterior aqui. E aqui toda e qualquer venda aqui, na minha opinião, dentro do índice futuro, ou ela foi contra as médias, ou ela foi contra uma retração de 61,8, ou contra as médias. Então, ele entregou um movimento na ponta da venda. Entregou. Né? Dentro do meu operacional, não é correto essas vendas aí que aconteceram, tá? Então, dentro do meu operacional, sim, eu posso falar o que é certo e o que é errado, porque eu pratico ele há muito tempo. Com certeza há mais tempo do que você, né? Que está chegando aqui agora dentro do meu diário de trade aí, né? E fatos da vida foi, ele entregou o movimento de baixa, mas ele tinha uma região de fundo aí, né? Que a princípio era uma muralha que tinha aqui, né, como resistência, e toda resistência, quando é rompida, passa a ser um suporte. E aqui eu até comentei com o pessoal da sala, cara, eu não vou vender porque primeiro eu vou estar trabalhando contra o 60 e eu não opero contra o gráfico de 60 minutos, né? Tem todo um batalhão de suporte agora aqui, a região máxima do mês anterior, né, a máxima da semana anterior, a gente tem aqui a máxima, né, do ano anterior, então um batalhão de médias aqui no gráfico de 60 minutos, o preço também, a média já veio encontrar o preço aqui nessa região, cara, não tem como eu vender aqui, não tem. Mas está caindo, não sei o que, cara, eu não vou vender.
E eu acho que quem tentou vender por aqui se magoou, porque o preço ele veio, acionou, depois estopou, depois novamente veio tentar marcar a venda aqui. E eu falei pro pessoal, cara, o preço está literalmente sentado em cima da média móvel de 9,60. E aqui, tendo todo esse contexto, né, de suporte nessa região e média móvel no 60, eu comentei com o pessoal da sala, se ele montar um pivôzinho acima desse topinho prévio aqui, eu vou comprar o índice. Ah, Felipe, mas aqui você está operando aqui contra a média móvel de 50. Sim, eu concordo, mas aqui eu estou totalmente alinhado com a tendência macro, eu estou totalmente alinhado com o 60, então, ou seja, eu não ia deixar essa operação passar aqui por conta da média móvel de 50 períodos, sendo que eu tenho todo um amparo dos tempos gráficos maiores. Aqui também a operação veio, ativou o risco, aqui ele era ridículo, né? Mas é que nem eu falo pro pessoal, não dá pra gente ficar menosprezando o risco, que é o quê, né? O meu risco aqui era de 80 pontos. É um risco ridículo, né, pro índice aí. Eu falei pro pessoal, cara, o risco aqui é pequeno, né? Então, né, vale a pena a gente, né, realizar essa operação, tá alinhado com o macro, né? Por que não? Mas aí também entra um ponto que às vezes me irrita também um pouco, né? Porque o risco é pequeno, todo mundo quer entrar. Mas se eu pegar e falar para o operador, ó, tá batendo uma vez o risco, aí bate uma parcial aí, né? Que aqui nosso risco estava de 80 pontos. Se eu falo para o cara fazer uma parcial com 80 pontos, né? Geralmente quem vem de fora da sala, né? O cara, não, mas 80 pontos é muito pouco, é engraçado, né? 80 pontos no bolso, o cara não quer, mas ele aceita correr um risco de 80 pontos. E mercado é isso, pessoal, é a gente administrar o risco, né? Então, se você está tendo o seu retorno, o risco na mão, por que não garantir ele, né? A minha opinião é assim que a conta fecha todo final de mês, pelo menos é assim que fecha para mim, tá bom? E aqui o mercado foi, né? Deu uma boa trancada aqui nessa região, não conseguiu desenvolver como esperado, mais um break-even, até que ele vem e realmente rompe essa região aqui, faz um pullback aqui na sua média móvel de 9 períodos e ele monta até mesmo um pivô dentro do pivô aqui, que aciona aqui, já é o encerramento da nossa sala educacional, aqui às 15 horas, ele aciona novamente o pivôzinho, fica bastante tempo lateral até que entrega 200 pontos aí. Se o operador conseguiu aí, né, segurar aqui desde a primeira entrada, deu 300 pontinhos aqui, com mais 400 da manhã 700, mas aí é um perfil, é o que eu falei na abertura do diário de trade. Você tem que encontrar uma maneira que você se sinta confortável, e não eu chegar aqui e falar para você, não mexe no stop, não faz isso, não faz aquilo. E por mais que o operacional que seja o meu aqui, é o que eu estou compartilhando com vocês aqui, vocês têm que ter brio suficiente para procurar uma maneira confortável de operar, porque senão vocês vão sempre ficar meio que robô aqui. Às vezes o operacional é bom, mas é extremamente desconfortável, né? Então, eu acho que o operador sempre tem que buscar o ponto de equilíbrio. Né? Não é porque eu realizo parcial que você tem que fazer uma parcial, não é porque eu protejo a operação quando ela anda, né, ela anda a meu favor que você tem que proteger. Você tem que buscar o seu ponto de equilíbrio. E de preferência que esse ponto de equilíbrio leve o seu financeiro, né, a fechar no final do mês, porque eu sei que da maneira como eu conduzo aqui as minhas operações, no final do mês eu sei como a conta vai fechar. Essa que é a grande verdade. E você tem que, né, se dar ao trabalho de também, ter brio, né? Como que eu vou fazer minha conta fechar e não ficar desconfortável, né, com uma operação? Então, né, tem que fazer o seu trabalho, né, pessoal? E fatos da vida foi que, né, deu aí as entradas, nenhuma delas deu stop, mas o grande fato que a gente viu o índice encerrando feio, né? Encerrou feio aquele padrãozinho de candle no diário lá, vai chamar muito vendedor amanhã. Escreve aí. Só que amanhã é uma super 4, tá? Tem que tomar muito cuidado aí. Dólar. O dólar aqui também a gente tem um contexto, né, pessoal? O dólar, ele tá extremamente vendidaço, né? Sobrevendido, né? E com isso leva a gente a ficar pensando assim, pô, mas já caiu bastante, né? E pode cair mais, essa que é a grande verdade, pessoal. E aí eu volto novamente, né, naquele ponto. Ache o seu ponto de equilíbrio. Não é porque tá dando uma operação que você é obrigado a pular dentro, né? Você tem que realmente ficar confortável, né? Entendendo isso, a gente tem um dólar também aí que a parte da tarde todinha, ontem foi um grande caixote, eu até comentei com o pessoal, que para mim isso daqui tem uma cara de bandeirão no 60. Hoje ele abriu até mesmo perdendo essa região, cravando o primeiro alvo lá do 60, né, que eu tinha projetado aqui, da segunda-feira, né? Então um pivô
que não teve seu alvo cravado ontem e veio cravar hoje aí, né? Então cravamos o primeiro alvo aí, já na abertura do mercado. Porém, a gente traz para um contexto de abertura aqui, o mercado não conseguiu fazer, né, nenhum fechamento convincente o suficiente aqui abaixo da mínima do dia anterior ou até mesmo do primeiro alvo. Então, ou seja, não teve uma venda efetiva aqui acontecendo, né? Ah, mas se filtrar pelo gráfico de 2 minutos, Felipe, será que não deu uma venda aí? Aqui teve vendas agressivas, né? E a gente entende agressividade, é que nem eu falo assim, tem momento que a gente pode ser agressivo. Quando eu estou confiante, eu venho acertando o mercado, né? Eu estou performando bem, então eu posso me dar ao luxo realmente de ser um pouco mais agressivo. A venda por pivô clássico não aconteceu em nenhum momento. Caso você tenha subido o seu gatilho de entrada aqui para vender mínima do candle 6, aí realmente você não foi dedo rápido no gatilho, você tomou um stop. Né? Mas eu acho que o mercado aí, o dólar, como ele vem se mostrando para a gente ao longo do mês, não é um mercado para ninguém estar sendo agressivo, e muito menos na última semana do mês, né? Uma semana de contenção de gastos. Fatos da vida foi, ele rejeitou esse fundo aqui, não é porque rejeitou fundo que ele vai compra, tá? Então, isso daí também para mim é uma esquizofrenia que a galera vende para vocês aí. O que eu tenho que fazer aqui logo de cara, né, dentro desse dólar futuro, é colocar um FIBO neste fundinho e nesse topo, né, e ficar atento. Caso ele vá fazer uma correção, um voo de galinha aí, porque a tendência ela é de baixa, então tudo que for operação na ponta compradora aí é repiquezinho, né, e ninguém é escola de samba para viver de repique. Aqui a gente tem que entender uma coisa. Eu tenho uma média móvel de 200 extremamente pesada aqui nessa região. O mercado não me dá um gatilho dentro do meu operacional suficiente para mim poder embarcar numa operação da ponta da compra e explode lá na sua média móvel de 200, juntamente com uma retração de 61,8 e uma região de mínima da semana anterior, né? Sem contar a mínima do mês anterior também, que estava passando nessa região aqui. Então, na minha opinião, não teve nada a ser feito aí. O mercado até poderia formalizar aqui uma volta em A nessa região. Eu até comentei com o pessoal, né, da sala, quando ele vem, ele enxerga aqui esses pontos de resistência, sente ele até aciona um pivôzinho aqui e até teria dado uma parcial ou uma proteção aí, mas ele não devolve de forma agressiva aí como eu esperava. Mas aqui eu já tinha comentado com o pessoal da sala. Pessoal, toda e qualquer venda que a gente for executar é abaixo do ajuste do dia anterior, tá? E aqui quem foi conservador, quem realmente, né, seguiu o que eu estava comentando aqui na sala, não teve nenhum problema aí com o dólar. O que a gente percebe no dólar é que ele marca topo mais baixo, vem, dá uma pesada, quando vem para perder o ajuste, não consegue acionar pivô, né? E aí ele fica naquele ping-pong, né? O famoso não cague nem desocupa muito. Então vai lá de novo testar a média móvel de 200, aí começa aquele ping-pong, não vai para lugar nenhum. Até estava de olho aqui, talvez em um possível pivôzinho com as médias móveis alinhadas, entra a pressão de venda, o mercado fica aí nessa desgraçolândia. Talvez para amanhã, né? Caso o mercado não fique travado esperando aí realmente, né, o Fed, né? Que eu acho que vai ficar, essa grande verdade. Né, talvez a gente tenha uma possibilidade de operações na ponta compradora com um pouco mais de tranquilidade. Mas o dólar, particularmente, eu não executei nenhuma operação hoje, até armamos aqui algumas operações, mas no final das contas todas elas foram desarmadas. Até mesmo essa venda aqui, a gente até já subiu o gatilho de entrada para essa região e não foi ativado, né? Enfim, pessoal, era isso.